Quero convidar a igreja, irmãos, a abrir as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso número 11. Para refletirmos nessa noite, quando o comum se torna extraordinário. Você quer uma vida comum ou uma vida extraordinária? Você quer ser um profissional comum ou um profissional extraordinário? Você quer uma vida com Deus comum ou uma vida com Deus extraordinária? Irmãos, nós podemos escolher como será a nossa vida, a nossa dinâmica, seja no reino de Deus, seja na nossa vida pessoal. Podemos fazer as coisas de maneira comum, ou nós podemos caminhar num caminho melhor, um caminho mais excelente, um caminho extraordinário. Com a história de Pedro e João indo ao templo para orar e encontrando lá um coxo, ministrando a cura, e aquele homem então podendo pular, glorificar Deus, entrar com eles no templo e ser um grande testemunho para todos que estavam lá. Nós podemos partir dessa perspectiva que o comum pode sim ser extraordinário nas nossas vidas, principalmente na nossa vida com Deus, principalmente no nosso relacionamento com o Senhor. Capítulo 3 de Atos, verso 1. Certa tarde Pedro e João foram ao templo para participar da reunião diária de oração das 3 horas. Quando eles se aproximaram, viram um homem coxo de nascimento ser carregado pela rua e colocado ao lado do portão do templo, aquele chamado Portão Formoso, como era o seu costume todos os dias. Quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu algum dinheiro e os dois olharam bem para ele. Então Pedro falou: "Olhe para cá." O coxo prestou atenção a eles, esperando alguma esmola. Mas Pedro disse: "Não tenho dinheiro nenhum para você, mas eu vou dar uma outra coisa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo: ande." Com isto, Pedro o tomou pela mão e o pôs o homem em pé. Ao fazer isso, os pés do homem foram curados, ficaram tão fortes que ele pôde se levantar de um pulo. Ficou ali um momento e começou a caminhar. Então, caminhando, pulando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando os que estavam lá dentro viram o homem andando e louvando a Deus, perceberam que era o mendigo coxo que haviam visto tantas vezes no Portão Formoso. Foram então tomados por uma surpresa enorme. Todos correram para o alpendre de Salomão, onde o coxo estava com Pedro e João, e não se separava deles. Todo mundo ficou ali, espantado com aquele acontecimento maravilhoso. Ou poderíamos dizer, com aquele acontecimento extraordinário. Uma situação comum, meus irmãos, do cotidiano desses homens. Uma situação talvez tão corriqueira, estavam tão acostumados a essa rotina, mas a partir desse momento algo diferente aconteceu, extraordinário. Aconteceu na vida daqueles 3 homens, ou na vida de todos aqueles que estavam no templo. E por que não dizer, a partir desse momento, esse extraordinário, ele começa a fazer parte do povo e da igreja de Deus. Lucas descreve como era o cristianismo no seu começo, aqui no livro de Atos. E nós podemos perceber a partir do capítulo 1 já que a descrição de Lucas aponta para um cristianismo que a princípio tinha 2 disciplinas fundamentais. Ele aponta para um cristianismo que se dedicava a uma oração profunda. No capítulo 1 nós abordamos isso, de que a igreja, ou aquele primeiro momento, os primeiros discípulos, eles passaram muito tempo apenas em oração. E Lucas descreve isso, dizendo que aqueles irmãos, aquela igreja, tinha como hábito, tinha como costume, tinha como seu cotidiano investir na oração.
No capítulo 2, nós abordamos a questão da comunhão, e essa era a segunda disciplina. Lucas descreve uma igreja que estava vivendo uma profunda comunhão, desfrutando de uma intimidade intensa, desfrutando de uma vida comum, de tal forma que eles se fortaleciam cada vez mais. E é essa descrição, e é esse cristianismo, é essa forma de ser igreja, é essa forma de ser discípulo, que nós vamos aprender a partir da leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Então, meus irmãos, nós estamos sendo apresentados a um modo de ser cristão, a um modo de ser igreja, a um modo de viver Deus nas nossas vidas. E aqui no capítulo 3, o destaque que nós apresentamos é exatamente esse: uma igreja ou um cristianismo que não se conformava com o comum, mas uma igreja que buscava algo extraordinário, algo diferente na vida deles. E esse extraordinário só era possível porque eles estavam cheios da presença do Espírito Santo sobre as suas vidas. O tema principal, capítulo 3 ao capítulo 5, é o testemunho dos discípulos, entrando em conflito com os líderes judaicos. Deste capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, nós vemos o cristianismo, os apóstolos, batendo de frente com a liderança judaica, a ponto de os líderes judeus impedirem, ou tentarem impedir que eles continuassem pregando, que eles continuassem fazendo milagres e que eles continuassem testemunhando. Por 2 vezes, no capítulo 3 ao capítulo 5, Pedro e João são presos, são ameaçados para deixar de falar em nome de Jesus, para não testemunharem sobre o nome de Jesus, para se calarem sobre a sua fé em Jesus Cristo. Eles começaram então a sofrer essa oposição da liderança judaica constituída. E esse evento do capítulo 3, ele também tem uma outra característica. Ele marca o começo de um declínio. Aquele declínio que dizia respeito à popularidade da igreja. Aquela popularidade que está expressa lá no verso 47, onde Lucas diz que a igreja caía na graça de todo o povo. A igreja era benquista, bem vista por todos. A partir desse evento do capítulo 3, essa boa imagem, essa boa impressão, ou esta popularidade, ela começa agora a perder crédito para um grupo da sociedade, ou especificamente para os líderes. Aquilo que antes era tão atrativo para todos, agora começou a incomodar a liderança dos judeus. Agora começou a ser um fardo, começou a ser algo que estaria prejudicando a forma e a religião e o culto daqueles homens religiosos. E os discípulos então, eles tinham que escolher entre continuar sendo populares ou ter esse bom relacionamento, ser bem visto pelas pessoas necessitadas do Evangelho, e por isso continuar pregando, continuar o seu ministério, ou recuar para ficar bem com a liderança dos judeus. Pelo menos para com os líderes, eles perderam a sua popularidade, porque agora houve um choque de filosofia, houve um choque de princípios, um choque de religião. Os discípulos pregavam o nome de Jesus, os discípulos pregavam o Messias, o Senhor e o Salvador, e esses líderes tinham uma visão completamente diferente com relação à pessoa de Jesus Cristo. Para eles era um impostor, para eles era um mercenário, para eles era um usurpador. Essa liderança constituída dos judeus não reconheceu Jesus como Messias, como o Filho de Deus, e agora os apóstolos estão pregando exatamente isso. Então eles batem de frente com essa liderança constituída. Isso é uma marca na vida da igreja. A quem é que nós vamos agradar? Meus irmãos, aos olhos de quem nós vamos estar bem? Como igreja, como discípulos? Muitas vezes nós escolhemos o lado errado para nós agradarmos ou para nós ficarmos de bem com essas pessoas. Esse milagre, ele não é um milagre em si. Se nós olharmos a sequência do texto, o milagre, ele é o começo de algo maior.
A cura desse homem vai levar agora a uma pregação de Pedro, a segunda mensagem de Pedro aqui no livro de Atos. Então o milagre tinha o propósito de levar ao esclarecimento da mensagem da palavra de Deus. O milagre, a cura desse homem não foi um evento isolado em si só, para mostrar que Pedro e João eram poderosos, eram homens de Deus e que poderiam fazer grandes feitos. Esse milagre, ele conduz agora a uma explicação, a uma pregação, ao ensinamento sobre a pessoa de Jesus Cristo. E tal qual no primeiro sermão, agora na segunda mensagem, Pedro novamente enfatiza a pessoa de Jesus Cristo. Ele prega Cristo, aquele Cristo que os líderes rejeitaram, aquele Cristo que eles, a liderança judaica, mandou crucificar. E a partir dessa pregação nós vemos uma outra situação, uma outra consequência: a prisão de Pedro e João. Então eles fazem a cura, o homem é curado. Pedro, a partir daquela reunião que se formou ali, aquele algo extraordinário, Pedro começa a pregar sobre Jesus Cristo. E quando Pedro está pregando, no final do capítulo 3, vem a liderança judaica e diz: parem de pregar, vocês estão presos, vão prestar contas do que vocês estão falando. Tudo isso porque Pedro fez algo em nome de Jesus. E o nome de Jesus incomodava a liderança constituída dos judeus. Meus irmãos, quando nós entendemos que o extraordinário de Deus pode estar presente na nossa vida, nós temos que estar preparados para aquilo que vai vir depois, ou entender que Deus tem um plano ainda maior para aquilo que nós vamos fazer. A cura desse homem foi um ambiente para a pregação sobre Cristo, o Messias e o Salvador, e essa pregação levou esses homens para a prisão. Este evento é uma demonstração dos milagres, descrito no capítulo 2, verso 43. Lucas descreve que sinais eram feitos pelos apóstolos e muitos milagres. Esse foi um evento para exemplificar isso. Não foi algo isolado, mas era algo que eles faziam de maneira talvez comum e cotidiana. Mostra a prática daquela igreja, uma prática de abençoar as pessoas, de adorar juntos no templo, de estar buscando a presença de Deus. Esse dinamismo, esse cristianismo vivo, esse cristianismo eficiente, fazia com que as pessoas eram tocadas pelo poder de Deus. Nos mostra uma igreja composta por discípulos que tinham uma constância espiritual, eles tinham uma rotina espiritual, eles tinham uma vida espiritual. Lucas descreveu isso nos versos 40 a 47. Meus irmãos, aquele milagre, aqueles sinais, aquelas maravilhas não eram eventos isolados, mas era resultado dessa constância, era resultado dessa perseverança, desse estilo de vida daqueles irmãos. Eles não dependiam de eventos ou programas especiais para poder viver Deus nas suas vidas. A igreja hoje sofre porque ela está presa, ela está dependente, ela está viciada a programas, a eventos, a campanhas, a algo agendado. O dia a dia parece que não é mais o ambiente para o extraordinário de Deus vir sobre as nossas vidas. Nós talvez esperamos um evento, uma campanha, um congresso, um acampamento, um retiro, um seminário, para neste evento então nós experimentarmos o extraordinário de Deus. Mas não é isso que nós aprendemos nesse primeiro capítulo de Atos ou no capítulo 3. Nós vemos, meus irmãos, que o cotidiano é o melhor ambiente para o extraordinário de Deus estar nas nossas vidas. E Pedro e João, meus irmãos, eram talvez o que nós poderíamos dizer de discípulos comuns. Esse é o primeiro princípio que eu quero destacar nessa noite. Eles eram discípulos até então comuns, como qualquer outro discípulo, daqueles 120 que estavam no cenáculo orando. Eram discípulos talvez tão comuns, iguais àqueles 3.000 que agora faziam parte daquela igreja. Eles eram homens comuns, que iam ao templo num dia comum, numa rotina comum, numa hora comum. Todo judeu ia ao templo para a oração das 3 horas da tarde, que é esse contexto. Pedro e João, numa tarde, foram ao templo participar de uma reunião diária.
Eles eram discípulos comuns porque eles tinham uma rotina espiritual comum. Eles eram homens simples como qualquer outro homem. Eles não tinham ainda talvez nada de extraordinário que os diferenciasse dos outros discípulos. E eles então, como bons discípulos, bons judeus e, por que não dizer, bons religiosos, eles iam ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Eles eram esses homens e foram participar deste momento. Nada os diferenciava, não tinham nenhum título, não tinham nenhuma qualificação, mas eles tinham, meus irmãos, algo que sim os diferenciava. Eles tinham a presença do Espírito Santo na vida dele. E assim, homens comuns podem ter um diferencial em si. Nós, como discípulos, podemos ser discípulos, homens, cidadãos, pessoas comuns, mas nós podemos ter em nós algo extraordinário, que é a presença de Deus através do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu posso me diferenciar dos outros irmãos, dos outros discípulos, não talvez pelo cargo, não pela função que eu exerça, mas pelo quanto Deus age na minha vida através do Espírito Santo. E Pedro e João eram sim homens comuns, mas eles tinham algo extraordinário, eles tinham algo diferente, e isso era a presença de Deus na vida deles. Homens simples, homens comuns, com o poder do Espírito Santo, podem fazer algo diferente e podem fazer algo extraordinário. Essa é a chave, meus irmãos. Se nós queremos fazer algo diferente, se nós queremos fazer algo extraordinário, o diferencial está na pessoa, na presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é o cargo, não é a função, não é a roupa, não é o que eu falo, não é a forma, o que eu exerço na igreja, na comunidade. O que tem que me diferenciar é justamente o poder do Espírito Santo que estava sobre a minha vida. O texto fala que muitas pessoas entraram naquele templo para aquela oração. Muitos religiosos, muitos homens que tinham uma noção de Deus, iam ao templo para orar. Muitos passavam por aquele coxo, eram homens comuns, mas que não tinham o Espírito na vida deles. Pedro e João eram diferentes, porque o Espírito Santo habitava nos seus corações. Não precisamos de cargos, não precisamos de funções ou de títulos. O poder de Deus tem que fazer a diferença na minha vida, no meu cotidiano e naquilo que eu posso realizar para o nosso Deus. Quando nós entendemos que o sacerdócio de todos os crentes é algo real, nós nos dispomos a ser usados pelo Espírito Santo. Irmãos, até as situações cotidianas comuns podem nos revelar experiências extraordinárias. Se nós entendemos que Deus age nas nossas vidas, se nós temos essa perspectiva da presença de Deus pelo Espírito, as coisas mais corriqueiras e mais comuns que você possa fazer são ambientes para você desfrutar de algo extraordinário. Uma simples oração no templo, algo tão comum, se tornou um ambiente para eles terem uma experiência extraordinária, porque Deus estava na vida deles pelo Espírito Santo. O que nos torna diferente dos demais? Queridos, o que me torna um discípulo diferente dos outros discípulos? O que vai me tornar diferente das outras pessoas? Qual é o nosso diferencial? É o quanto nós nos entregamos a uma vida de consagração a Deus. O que vai me tornar especial, talvez o que vai me fazer ser diferente do cotidiano das outras pessoas, dos outros discípulos, é o quanto eu me entrego, o quanto eu me deixo ser usado pelo Espírito de Deus. É a minha busca. É a minha busca por meio da oração, por meio do jejum, de uma disciplina espiritual genuína. E isso era característica de Pedro e João. Eles faziam parte daquele grupo que estava insistentemente em oração, em comunhão, em busca de Deus. O que vai nos diferenciar é exatamente isso, queridos. O nosso diferencial deve ser o poder
do Espírito Santo agindo através das nossas vidas para nos transformar e depois então poder transformar outras vidas. Você e eu podemos ser discípulos diferentes. Você e eu podemos ser discípulos extraordinários. Nós podemos experimentar algo sobrenatural de Deus nas nossas vidas. A maneira como nós reagimos aos estímulos de Deus é que vai nos qualificar como um discípulo comum ou um discípulo com algo diferente. A forma com que nós reagimos aos estímulos de Deus, por meio da palavra, por meio de uma disciplina espiritual, por meio de várias formas, é o quanto eu me deixo ser tocado e transformado, que vai me diferenciar, que vai me qualificar como um discípulo comum ou como um discípulo extraordinário. Um crente comum ou um crente extraordinário. Um pai comum ou um pai extraordinário. Um profissional comum ou um profissional extraordinário. É a forma com a qual eu me relaciono com Deus que vai diferenciar a minha vida. Por isso, irmãos, não podemos nos contentar em ser mais um para fazer volume. Nós não podemos nos contentar em apenas ocupar mais um lugar. Nós temos que buscar esse diferencial. Algo diferente precisa fazer parte das nossas vidas. Algo extraordinário precisa estar fluindo através de nós. Irmãos, é tempo de nós rompermos com o comum. É tempo de nós rompermos com essa rotina comum. Nós precisamos buscar o extraordinário. E isso depende do quanto nós reagimos positivamente à ministração de Deus nas nossas vidas. Segundo lugar, verso número 2, verso número 3 e 4. Aqui nós temos a descrição do homem que estava na porta do templo. E o texto fala que João e Pedro se aproximam do templo e eles viram um homem coxo de nascimento, aleijado desde o seu nascimento. Esse homem era colocado todos os dias lá na porta do templo. Era o costume diário, diz a palavra de Deus. E quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu um dinheiro. Ele estava acostumado a fazer isso. Ele dependia disso para sobreviver. E a partir deste homem, nós podemos então caminhar num segundo pensamento. Que ao nosso redor existem pessoas marginalizadas. Podemos dizer pessoas comuns, pessoas iguais, mas marginalizadas, excluídas, alheias, distantes, que ninguém olha por elas e para elas, que ninguém as observa. Imagina esse homem, durante toda a sua vida, sendo colocado à porta do templo. É muito provável que as pessoas tropeçassem nele e nem mais percebessem aquele homem lá, porque já haviam se acostumado com ele. E aquele homem marginalizado está ali à porta do templo, esperando uma esmola, esperando algo para sobreviver. Essa oração das 3 horas era um movimento muito grande no templo. As pessoas afluíam ao templo para fazer as suas práticas devocionais. E nessa hora de movimento, ele então era colocado lá para poder ganhar o seu sustento. Naquela época não havia nenhum amparo, não havia nenhum auxílio para os aleijados, para os enfermos. Eles tinham que se virar do jeito que eles podiam. E a forma com que esse homem encontrou para suprir as suas necessidades era esmolar. E ele, como talvez um camarada esperto, aonde queria pedir esmola? Na entrada do templo. Porque os judeus tinham a esmola como algo pertencente ao culto. Ir ao culto e dar esmola era algo muito comum. Para o judeu, a esmola, o jejum, era algo prático e a oração fazia parte do culto. Então ele era colocado lá estrategicamente para poder receber algo de quem estava entrando naquele lugar.
E ele então estava ali a sua vida inteira. Pessoas passando por ele, pessoas tropeçando nele, pessoas talvez enxotando ele de lá, pessoas marginalizando ele cada vez mais. E esse homem está aí. Esse homem agora se encontra com 2 discípulos, que apesar de serem homens comuns, tinham algo diferente, algo extraordinário. E é justamente esses 2 discípulos com algo extraordinário que vão agora prestar atenção nesse homem marginalizado. O texto fala que Pedro e João olharam para aquele homem, perceberam que ali havia um ser humano. Ao contrário de todo mundo que passava por ele sem perceber. Alguns jogavam uma esmola, alguns jogavam uma moeda, mas a grande maioria já nem fazia questão daquele homem estar lá. Mas o texto fala, meus irmãos, que Pedro e João, eles olharam profundamente nos olhos daquele homem. E não apenas olharam, eles falaram para o homem: olhe para nós. E eu fico pensando, será que Pedro e João nunca tinham visto aquele homem na porta do templo? Se Pedro e João eram discípulos, eram judeus, eram religiosos, que iam ao templo regularmente, será que eles não haviam percebido aquele homem anteriormente? Ou será que agora, depois de que o Espírito, o extraordinário de Deus estava na vida deles, eles foram capacitados a poder olhar e prestar atenção naquele homem? Será que agora Pedro e João são capazes de fato de prestar atenção naquele homem que estava lá? E o texto então fala que Pedro manda ele olhar, e aquele homem talvez crie uma grande expectativa: eu vou ganhar uma grande esmola, agora eu vou ficar bem. Mandaram eu olhar para eles, criar uma expectativa: eu vou receber uma grande esmola. Mas junto com a expectativa veio o que, irmãos? A frustração. Pedro fala: cara, eu estou quebrado que nem você. Eu sou apóstolo, eu vivo do que a igreja me dá. Se fosse hoje, seria diferente. Mas naquele contexto, Pedro deixou o seu trabalho para se dedicar ao ministério. E eles viviam talvez daquilo que a igreja supria as suas necessidades. Então Pedro fala: eu não tenho dinheiro para dar para você, mas eu tenho algo que ninguém pode te dar. E aí, irmãos, o extraordinário acontece. Pedro pega na mão daquele homem, puxa ele do chão. E a Bíblia diz que aquele homem que era coxo de nascimento, ele ficou de pé, ele começou a pular, ele começou a saltar, ele começou a glorificar a Deus. E ele entrou no templo junto com Pedro e João. Um homem marginalizado, um homem excluído, mas se encontrou com discípulos que tinham algo diferente neles. E esse algo diferente em Pedro e João deu a eles a autoridade para poder mudar a vida daquele homem. Um homem que era acostumado a pedir esmolas, mas era também acostumado a receber frustrações, porque talvez nem todos davam dinheiro para ele. Meus irmãos, quantos aleijados estão diante das nossas vidas e nós não percebemos? Quantas pessoas marginalizadas estão ao nosso redor, que nós cruzamos por eles diariamente e não percebemos essas pessoas? Quantas pessoas excluídas nós tropeçamos e não prestamos atenção a elas, porque talvez elas não sejam a nossa prioridade. A nossa prioridade talvez está em outros elementos, e não prestar atenção e atender a esses que estão marginalizados. Como igreja e como discípulo, nós temos que olhar para esse texto e aprender com Pedro e João de que é nosso dever, é nossa responsabilidade trazer uma resposta para esses que estão excluídos, para estes que estão marginalizados. Como discípulo, não podemos fazer de conta que não é nossa responsabilidade esse tipo de pessoa. É um dever nosso como cristãos olhar para essas vidas, mas não apenas dar a eles uma esmola, dar a eles aquilo que eles de fato precisam. Pessoas com casamentos destruídos, pessoas que estão presas às drogas ou aos pecados, presas ao mundo.
pessoas enganadas pelas falsas religiões, pessoas que perderam o ânimo de continuar vivendo, e assim todos os marginalizados que nós podemos identificar. Pessoas marginalizadas dentro e fora da igreja. Como nós estamos olhando para essas vidas? Como nós estamos atendendo a essas vidas? Pessoas esperando uma atenção, pessoas esperando uma ajuda para poder mudar a sua realidade. Amados, quando nós entendemos que somos discípulos, somos cristãos, somos seguidores de Jesus, não comuns, mas com algo diferente, nós vamos começar a olhar para essas pessoas, ou deveríamos começar a olhar para essas vidas, esses que estão marginalizados, e poder dar a eles uma resposta, uma ajuda, para poder mudar a sua história. Esse homem viveu uma vida inteira na porta do templo, nunca podia entrar, mas agora ele pôde então entrar no templo, porque não era permitido para os doentes aleijados entrarem no templo. Quantas pessoas marginalizadas, sofridas, oprimidas, nós estamos cruzando com elas diariamente, estamos deixando elas lá, marginalizadas, com seus problemas, com as suas lutas, e nós viemos, belos, cheirosos e formosos, adorar no templo, mas as pessoas continuam lá. Nós não as trazemos conosco para adorar o nosso Deus. Nós temos que olhar para essas pessoas marginalizadas, excluídas, pessoas sofridas, pessoas oprimidas, e ter a coragem de Pedro e João de pegar elas pelas mãos, levantá-las daquele lugar onde elas estão, daquele lamaçal de pecado, de um mundo, de vidas destruídas. Ter a ousadia de Pedro e João de levantá-las de lá, a fé suficiente para poder mudar aquela realidade e poder trazê-las então para adorar a Deus conosco. Queridos, quando você sair daqui hoje à noite e ir para a sua casa, provavelmente você vai cruzar com alguma pessoa marginalizada, você vai cruzar com alguma pessoa que está precisando ser ajudada para sair daquela condição, e só vai sair daquela condição se nós estendermos como igreja, como discípulos, a mão para tocá-las e abençoá-las. Verso 5, verso 6, a palavra de Deus fala que aquele homem foi chamado a atenção para prestar atenção a eles, e o homem prestou atenção, esperando receber o quê? O que aquele homem queria receber? Uma esmola. E aí Pedro diz para ele: não tenho dinheiro nenhum, mas eu vou te dar uma coisa, em nome de Jesus de Nazaré, eu te digo, ande. Meus irmãos, o terceiro pensamento dessa noite é que problemas comuns precisam de uma solução diferente. Problemas que nós nos deparamos, que são tão comuns, precisam de uma solução diferente. Esse homem tinha um problema, e as pessoas tentavam solucionar o problema desse homem de que maneira? Dando dinheiro, dando o que ele estava pedindo. Mas não era o que ele estava precisando ou pedindo que era a solução para o seu problema. A solução era outra. O homem fica surpreso com a atitude de Pedro e João de olhar para ele, pedir para olhar. Ele não estava acostumado com isso. Ele era desprezado. Ele esperava receber uma grande quantia. Mas aí Pedro então fala para ele que não tinha dinheiro, não tinha ouro, não tinha prata, mas queria dar algo diferencial para aquele homem. Pedro, sendo apóstolo, não tinha bens, posses para poder dar para ele, mas Pedro tinha algo que nenhum daqueles que entraram no templo talvez tivesse: a presença e o poder do Espírito na vida dele, que valia muito mais, irmãos, do que qualquer quantia, de que qualquer dinheiro. Qual era o diferencial de Pedro? O nome de Jesus. Pedro fala para ele: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te digo, ande.
Ele tinha algo diferente para responder à necessidade comum daquele homem. Pedro podia dar para ele todo o dinheiro que Pedro tivesse. E mesmo que aquele homem ganhasse grandes quantias durante o dia, aquele dinheiro não mudava a situação dele. Tanto é que ele estava lá durante toda a sua vida. Nenhuma quantia de dinheiro pôde mudar a realidade dele. Todas as pessoas, os mais ricos de Jerusalém, não puderam mudar a condição daquele homem. Mas Pedro e João, sem dinheiro, mas com o poder de Deus, influenciaram e mudaram a vida daquele homem. O que nós fazemos, meus irmãos, quando alguém vem pedir um conselho ou uma ajuda? Que resposta nós apresentamos para essas pessoas? Nós damos uma solução diferente ou nós encaminhamos para uma solução comum e corriqueira como qualquer outra pessoa? Quando alguém chega para você, abre o seu coração e diz: olha, eu estou na pior, a minha vida está uma droga, eu estou sem esperança, eu desisti, eu não tenho mais rumo, eu estou perdido, eu não sei mais o que fazer, minha vida acabou. O que nós oferecemos de solução para essas pessoas? Nós damos os mesmos conselhos que os outros dão ou nós apresentamos algo de diferente? O que fazemos quando um casal está se separando? O que nós fazemos para abençoar e ajudar esse casal? O que nós fazemos quando um filho admite que está preso aos vícios das drogas? Que conselho nós damos para essas mães e para esses pais? Quando o marido agride a mulher, o que nós falamos para essa senhora? Quando um adolescente se rebela contra os seus pais? Enfim, meus irmãos, que soluções nós estamos apresentando para esses problemas tão comuns que as pessoas vivem? Nós estamos dizendo para elas: procura um psicólogo, toma um gadernal. Nós estamos dizendo para elas: olha, Jesus Cristo de Nazaré pode mudar a sua vida. Esse é o diferencial, meus irmãos. Essa é a solução diferente que nós podemos apresentar. Quando alguém abre o coração para nós e expõe a sua vida, das suas dificuldades, das suas lutas, das suas mazelas, toda a nossa sabedoria é importante, todo o nosso conhecimento humano é importante, todas as ciências são importantes e vão ajudar, mas nós não podemos omitir o principal e o diferencial que nós temos. Em nome de Jesus de Nazaré, mude a sua vida. Muitas vezes nós temos até vergonha de orar com a pessoa, de dizer para ela: olha, eu sou cristão, eu conheço a Jesus, Jesus tem mudado a minha vida, você não gostaria de entregar ou conhecer Jesus? Nós acabamos omitindo a solução diferente para o problema comum das pessoas. Nós temos a solução, nós temos o diferencial, queridos, nós precisamos apresentar esse diferencial. Não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Como discípulos, nós precisamos dar o que as pessoas precisam, não o que elas querem. Quando alguém vem conversar conosco, elas querem algo, elas esperam para elas alguma coisa, mas não é aquilo que elas esperam que vai mudar a sua realidade, mas é aquilo que de fato elas precisam. O homem queria uma esmola, a esmola não mudava a vida dele, mas Jesus mudou a vida daquele homem. Como discípulo, nós temos a solução para os problemas comuns da vida das pessoas. E qual que é a solução? Jesus é a solução. Ele é a esperança para mudar a vida das pessoas. Precisamos apresentar esse Jesus como aquele que de fato pode mudar qualquer realidade de vida. Quando nós não apresentamos a solução em Jesus Cristo, nós não estamos sendo diferentes, não estamos apresentando o extraordinário, estamos vivendo e fazendo o comum, aquilo que todo mundo faz. Irmãos, nós temos Cristo na nossa vida, e Cristo muda a história das pessoas. Ele mudou a minha, mudou a sua, e Ele pode mudar qualquer história de vida. Último pensamento, verso 7 ao verso 11. Pedro e João curam aquele homem,
Isso causa algo extraordinário. Trouxe um alvoroço naquele templo, naquele lugar. Com isso, o verso 7, tomou pela mão e pôs de pé. Ao fazer isso, o homem começou a pular, a andar. Ele ficou ali algum momento, depois começou a caminhar, pulando, caminhando, louvando a Deus. Ele entrou no templo. E quando ele estava lá dentro, viram o homem andando e louvando a Deus. Todo mundo que estava lá. Não tinha como reconhecer. A vida inteira aquele homem está à porta do templo. Mas agora ele está aqui dentro. Quem que trouxe ele? O que aconteceu com esse homem? Perceberam que era o mesmo coxo que haviam visto tantas vezes na porta do templo. Todos correram para o alpendre de Salomão, onde o coxo estava com Pedro e João, porque não se separava deles. Todo mundo ficou ali espantado com aquele acontecimento maravilhoso. E o último pensamento, queridos, é que a nossa vida precisa ser marcada com o testemunho do poder de Deus. Vidas comuns, mas com algo para testemunhar. Nós somos discípulos comuns. Nós temos uma rotina comum. Nós vivemos situações cotidianas. Mas nós precisamos experimentar algo sobrenatural para poder testemunhar do amor de Deus. Nós, irmãos, precisamos ter uma experiência com Deus para poder falar isso para as outras pessoas. Pedro agora está confiante a ponto de pegar o homem pela mão e levantá-lo. Pedro não pensou nas consequências daquele ato. Não pensou no que aquilo poderia gerar ou não. Se ia causar alvoroço, se ia trazer alguma situação. Mas o fato daquele homem agora curado, alegre, está andando, pulando, louvando a Deus, isso não ficou escondido. Não tinha como passar despercebido essa experiência. Um grande testemunho. Tudo isso se tornou um grande testemunho, porque havia muitas pessoas naquele templo, naquela hora, e os homens veem aquele homem curado, e agora Pedro então tem uma oportunidade de, a partir desse fato, pregar a palavra de Deus, usar aquele momento de testemunho para poder glorificar o nome de Deus. Através desse momento ele poder agora chegar ao coração daqueles que estavam lá no templo. Um grande testemunho está agora diante deles. É bem provável que, se nós esperarmos momentos especiais, tais como programas, campanhas, congressos, para experimentar algo diferente, nunca teremos tal experiência. Não podemos, amados, ficar presos a momentos especiais, cultos especiais, programações especiais, para experimentar algo diferente nas nossas vidas. Pedro e João experimentam algo diferente no cotidiano, indo para uma reunião de oração. Se o nosso dia a dia, nós não encontrarmos nele situações para testemunhar, e nós temos muitas situações para testemunhar no nosso dia a dia. Nós temos muitas oportunidades que nós podemos testemunhar de Jesus Cristo. Nós vamos nos tornar bons discípulos teóricos. Se nós não aproveitamos as oportunidades que surgem no nosso cotidiano, nos tornaremos bons discípulos teóricos. Sem a experiência, sem a prática, sem a vivência. Sentimos a necessidade de viver algo diferente na presença de Deus? A ausência de algo tão extraordinário quanto essa experiência de Pedro e João nos incomoda, nos inquieta? O cotidiano, a rotina comum, ela é satisfatória para todos nós, meus irmãos? Ou será que nós estamos conformados com as mesmices, a mesma rotina religiosa, mas talvez vazia, que nós acostumamos?
e que nós já estamos desenvolvendo. O extraordinário é aquilo que vai mudar aquilo que antes era algo comum. Se nós estamos acostumados vivendo uma rotina religiosa vazia, cotidiana, rotineira, é preciso romper isso. É preciso romper isso de tal maneira que nós possamos experimentar situações para poder testemunhar, para poder apresentar Jesus para as outras pessoas. Pedro e João puderam vivenciar algo diferente, algo marcante, profundo. Será que nós não podemos? Será que nós não podemos ter a mesma experiência que eles tiveram? Será que isso era algo só para aquele momento, para aquela época? Hoje nós não experimentamos mais esse tipo de manifestação de Deus através de nós? Talvez, meus irmãos, a ausência de experiências como essa é fruto de uma ausência, de uma vida, de uma disciplina, de uma busca, de uma consagração. A cura desse homem, ela é reflexo de um estilo de vida na presença de Deus, por parte de Pedro e João, de uma busca intensa, profunda para a vida deles. Aprendemos que a igreja e os discípulos de Jesus, eles se dedicaram à oração constante. A oração constante vai nos preparar para esses momentos extraordinários. A oração constante vai trazer o ambiente necessário para as manifestações sobrenaturais de Deus. Eles viveram e desfrutaram de uma comunhão profunda, uma comunhão intensa. Eles tiveram experiências extraordinárias através do seu testemunho. E começou aqui a experiência de Pedro e João. Depois da cura, a pregação, da pregação, a prisão. Da prisão, o testemunho diante das autoridades. Eles são soltos, voltam para casa, vão onde a igreja estava orando, oram junto. No outro dia estão no templo pregando de novo, e eles são presos de novo, apanham de novo, são soltos de novo. Quanta experiência esses homens tiveram, por conta de uma disciplina de oração, uma comunhão profunda. A oração, a comunhão e o testemunho, isso nutria a vida da igreja e a vida dos discípulos. A oração, a comunhão e o testemunho, esse era, irmãos, o combustível daquela igreja e daqueles discípulos. Isso fazia com que, mesmo em meio à perseguição, a igreja crescesse e a igreja se tornasse referência para aquela comunidade. 3 disciplinas, 3 princípios, 3 atitudes: oração, comunhão e testemunho. A oração, a comunhão e o testemunho faziam com que aqueles discípulos deixassem de ser discípulos comuns e eles então passassem a experimentar o extraordinário de Deus na vida deles. Quando o comum sai do comum e se torna extraordinário, nós poderemos, irmãos, vivenciar grandes experiências com Deus para o nosso crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe com oração, com comunhão, porque isso vai gerar testemunhos. Precisamos, meus irmãos, caminhar para o extraordinário. Precisamos pedir que Deus nos dê algo diferente. Nós precisamos estar abertos para que o extraordinário de Deus se faça realidade na nossa vida. Como igreja, como discípulos, como servos, não mais o comum, não mais o corriqueiro, o cotidiano, mas o extraordinário. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta. Essa é a minha meta pessoal. Creio que possa ser também a sua meta pessoal.
É uma jornada, queridos, é uma caminhada, não vai acontecer da noite para o dia. Nada no campo espiritual acontece da noite para o dia. A santificação não acontece da noite para o dia. O crescimento e a maturidade da fé não acontecem da noite para o dia. Poder e autoridade de Deus nas nossas vidas não é algo que vem da noite para o dia. Isso é conquistado de uma disciplina, de uma jornada, de uma busca cotidiana, diária, eficaz, profunda. Não será um congresso, não será um acampamento, não será um evento que vai nos dar esse extraordinário. É lá no dia a dia, no cotidiano, talvez nos momentos mais inesperados, Deus vai abrir diante de nós uma oportunidade, como fez com Pedro e João. Pedro e João não saíram de casa para curar um homem aleijado. Eles não saíram de casa para fazer um milagre e se tornar isso um grande testemunho diante de todo mundo que estava no templo. Eles saíram para uma disciplina cotidiana, a oração. Mas eles foram surpreendidos por Deus. E eles puderam agora vivenciar o extraordinário na vida deles. Quando nós, irmãos, nos colocamos nas mãos do Senhor, quando nós estamos abertos e pedimos, clamamos, esperamos, pode ter certeza, no comum Deus vai te dar a oportunidade de vivenciar o extraordinário. Quando você sai de casa para ir no mercado comprar um litro de leite, Deus vai te dar talvez uma oportunidade de algo extraordinário. Quando você está no seu trabalho envolvido com tantas coisas a fazer, Deus vai abrir oportunidades para o seu extraordinário. Mas nós temos que estar dispostos, abertos, disponíveis para isso. Que Deus nos abençoe com o extraordinário, sobrenatural nas nossas vidas.